Já estamos no mês de junho. Nesse mês vai se completar 35 anos do, até então, maior acidente do Brasil. Um avião da VASP, Aviação Aérea São Paulo, que não existe mais, que colidiu contra a Serra da Aratanha, num voo de São Paulo a Fortaleza, e esse acidente foi emblemático. Por quê? Foi um dos primeiros acidentes, foi o primeiro acidente onde houve uma grande comoção nacional, e o DAC, o CENIPA, na época, e o DAC foram obrigados a divulgar as conclusões da caixa preta, voice record, que tem dentro da cabine do avião. E nesta divulgação, o copiloto advertiu o comandante que estavam aparecendo os morrotes. O comandante falou, ei, e foi até a batida do avião contra a serra. O avião chocou um 727-200, chocou contra a serra com uma velocidade aproximada de 750 km. Houve destruição de matéria, as pessoas foram reconhecidas através de sentença judicial, porque eram irreconhecíveis. E a conclusão do laudo do CENIPA, na época, foi de que houve indisciplina de cabine e falta de coordenação de cabine. E esse acidente, do ponto de vista jurídico, foi emblemático, porque pela primeira vez foi delimitada a responsabilidade do transportador aéreo, que deixou de ser tarifada, e onde a VASP teve que pagar indenizações ilimitadas, ou seja, um cálculo de quanto as pessoas ganhariam até na época que a projeção da vida do brasileiro era de 65 anos. E isso foi uma decisão emblemática também, porque o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, equiparou a culpa grave a dolo, deslimitando a responsabilidade limitada do transportador aéreo. Daí para frente, os tribunais começaram a adotar essa teoria de que a culpa grave se equivalia ao dolo para deslimitar a responsabilidade do transportador aéreo, na época prevista no Código Brasileiro do Ar, que chamava Código Brasileiro do Ar. E essa mesma deslimitação acabou sendo introduzida no Código Brasileiro da Aeronáutica, no seu artigo 248. Chegaram à conclusão que havia indisciplina de cabine, porque o comandante era absolutamente autoritário, não observou as observações do copiloto, o copiloto era inexperiente, ele não agiu, ele ficou submisso ao comandante, ele percebeu que tinha havido morrote na frente, ele teria que ter arremetido, ter declarado incompetência de voo do comandante, assumido o voo e arremetido esse avião. O avião ele passou poucos metros acima, um pouquinho mais de altura ele não bateria. Havia também uma disciplina de cabine, porque o comandante fazia o que queria, eles começaram a descer esse voo antes do que era previsto, por isso que eles bateram. Existia uma série de coisas erradas ali na cabine, eles não se coordenavam e não tinha coordenação entre os tripulantes. Essa foi a conclusão do próprio CENIPA. Daí é que a Justiça equiparou todas essas deficiências de treinamento, de coordenação, equiparou a culpa grave ao dolo para aumentar as indenizações devidas às vítimas desse acidente. Eu advoguei nesse caso e o nosso processo tivemos a honra de ser, no nosso processo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo firmou a tese da equiparação da culpa grave ao dolo. Porque no antigo Código Brasileiro do Ar, né, ele dizia o seguinte: a responsabilidade do transportador aéreo é limitada. E o que significa isso? Mais ou menos, nessa responsabilidade tarifada e limitada do transportador aéreo, cada vítima teria direito a uma indenização aproximada de $20 mil, né? A menos que houvesse dolo, quer dizer, intenção de produzir o evento, o que é muito difícil em aviação. Só se o operador quisesse
se matar ou matar alguém, né? Então isso praticamente era impossível, essa possibilidade de indenizações ilimitadas quando houvesse dolo. Daí que o tribunal equiparou a culpa grave, quer dizer, uma culpa muito forte, muito inadmissível para um transportador, equiparou ao dolo. Para quê? Para deslimitar. Quer dizer, é como se houvesse dolo. Não houve dolo, mas uma culpa muito forte que houve essa equiparação para que as indenizações fossem deslimitadas. Daí para frente, sempre que houve culpa grave, ou que foi demonstrada essa culpa grave, o que aconteceu? Os tribunais começaram a determinar que as empresas aéreas indenizassem ilimitadamente as vítimas, de acordo com os parâmetros do Código Civil.